Vamos à correção da nossa questão desafio. É uma questão do conteúdo de crase, um conteúdo muito importante, um conteúdo que ele traz uma série de regras, proibições, casos facultativos, casos obrigatórios. E aí, nessa questão, nós temos o seguinte: assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas. Então, aqui nós temos um período e algumas lacunas que deverão ser completadas com o A sozinho, que seria o A que não é fruto de uma fusão, que não é craseado, e o A com a fusão, o A que é resultado da junção de um A preposição e um A artigo feminino. Então, só para trazer um pouco da ideia do conteúdo de crase. O conteúdo de crase, ele tem algumas nuances, ele tem algumas etapas diferentes. Tem a crase mais tradicional, que ela é resultado de uma fusão, significa o quê? Que o termo anterior, que a gente chama de termo regente, ele exige, pode ser um nome ou um verbo, então já parte do conteúdo de regência, seja verbal ou nominal, esse termo regente, esse primeiro termo, um nome ou um verbo, ele exige a preposição a, e o termo regido, que é o termo que vem na sequência, ele permite o artigo feminino a, ou as, pode ser no plural também, se o termo estiver no plural e feminino. Então, como eu vou ter nessa relação entre termo regente e termo regido, eu vou ter dois as, para que na pronúncia, na escrita, não fique estranho eu ter uma sequência de as. Por exemplo, eu vou à festa. Então, para não ficar assim, eu vou a algum lugar, é o a preposição, e festa, substantivo feminino, aceito o artigo feminino a. Então, se a gente fosse escrever e falar literalmente, sem uso da crase, ia ficar eu vou à festa. Então, para evitar essa repetição, surge o fenômeno da crase, que é a junção do a, preposição, e o a, artigo feminino. E para indicar esse fenômeno, é necessário o acréscimo do acento grave, que é similar ao acento agudo, só que invertido. Vocês podem observar em algumas alternativas, ou em todas, as letras As têm ou não têm esse acento. Então, é justamente o acento grave que indica que ali houve a fusão, tem a junção de duas letras As. Uma preposição, exigida pelo termo regente, outra artigo, aceita, artigo feminino, aceito pelo termo regido, que é um termo feminino. Certo? Então, essa é a base da crase. Aí temos a crase, que ocorre também com a junção, mas não de preposição e artigo feminino. Temos crase também da preposição a, que é uma fusão, mas com outras letras as que não são artigos femininos. Tem a qual, que é um pronome relativo feminino, aceita a junção, o a de a qual aceita a fusão com o a, preposição do termo regente. Temos também o a presente no as outras, por exemplo, na expressão as outras, um pronome indefinido, poderia ter a presença da crase. E o aquela também, pronome demonstrativo, o a de aquela, ele aceita a junção com o a preposição que vier antes dele para formar a crase. Certo? Então, seria o segundo tipo de crase, que não é exatamente com o artigo feminino a, mas é uma fusão também, só que com a preposição exigida pelo termo anterior, termo regente, e o termo seguinte, que pode ser algum tipo de pronome desses que eu citei, certo? É um grupo limitado de pronomes que vão aceitar essa fusão com a letra A presente neles, certo? E aí temos também um terceiro tipo de crase, que é a crase em locuções femininas. Locuções é quando eu tenho dois ou mais elementos
que eles representam alguma classe de palavra. Então, por exemplo, nós temos a locuções adversativas, nós temos locuções conjuntivas, locuções prepositivas. Esses três tipos de locuções, quando estiverem na forma feminina, ou seja, o seu termo central for um elemento feminino, vai ter o acento grave, vai ter a presença dessa crase que a gente chama. Mas não seria uma fusão da preposição com outro elemento. Seria a chamada crase pronta, pela própria estrutura da expressão, que é a locução feminina, seja adverbial, prepositiva ou conjuntiva, só a estrutura já traria a necessidade de ter o acento grave, sem vinculação com preposição ou exigência de um termo anterior, que é o termo regente. Por exemplo, pagamento à vista. Esse à vista é a forma de pagamento, é uma locução adverbial feminina de modo. É o modo que o pagamento vai ocorrer. Como vista, o núcleo é feminino, a locução adverbial é feminina, então tem crase. À medida que é uma locução conjuntiva feminina. Então, tem a presença do acento grave e a gente chama como uma crase, certo? Então, tem esses três tipos, basicamente, de crase. Na nossa questão desafio, o que nos foi colocado, apenas o primeiro tipo, que é a fusão da preposição com o artigo feminino. É o exemplo mais claro. Certo? Então, sempre, o que é que vocês vão olhar para definir nessas lacunas se teremos apenas uma letra A ou se teremos essa letra A indicando a crase com acento grave acima. Nós temos que observar o termo anterior a essa lacuna, que é o termo regente. Então, é necessário um conhecimento de regência. O termo posterior à lacuna, que é o termo regido, se esse termo vai aceitar o artigo feminino. E aí, as duas condições sendo cumpridas, eu vou ter na lacuna a fusão. Vou ter os dois As que, ao se unirem, formarão a crase, que é o A com acento grave. Agora, se eu observar o termo anterior, o termo regente, o termo posterior, que é o termo regido, e não houver uma condição dessa cumprida, ou seja, o primeiro termo exigir a preposição a, o segundo aceitar o artigo feminino a, então eu não terei crase, certo? Então, essa é a análise mais básica do conteúdo de crase que essa questão pede. Mas podemos encontrar, e temos aqui nessa questão, também um exemplo de crase pronta, que seria nas locuções. Então, você tem que observar. Se ali tem uma locução feminina, vai ter crase por si só, independentemente de termo anterior, que é o termo regente. Se não for uma locução feminina, aí, para ter crase, as duas condições precisam ser cumpridas. Então, vamos à prática. Dirigi-me à casa, às compras, chegando à rua à tarde. Então, uma quantidade grande de letras As. Nesse primeiro exemplo, dirigi-me à casa. Quem se dirige? Se dirige a algum lugar. Perceba que esse verbo é pronominal. Dirigir-me, ele tem um pronome oblíquo aqui, ó, dirigir-me. Então, o verbo dirigir na sua forma pronominal, a regência dele, ó, você faz a pergunta. Quem se dirige a algum lugar. Então, ele exige a preposição a, primeira condição cumprida. Casa é uma palavra feminina. É um substantivo feminino. Então, teoricamente, aceita o artigo feminino a. Por que teoricamente? Porque aqui nós temos um caso específico do estudo de crase. A palavra casa, quando ela for especificada,
ela vai ter o artigo feminino antes. Porque o artigo A, ele é um artigo definido. Então, se a casa estiver definida, for uma casa especificada, por exemplo, a casa de minha mãe, a casa do meu amigo, a casa da floresta, vai ter o artigo feminino A. Mas se for casa de maneira genérica, não tem. Então, aqui, como só falou casa de maneira genérica, não teria a presença do artigo feminino A. Então, se não tem o artigo feminino A, aqui nessa lacuna, eu vou ter apenas o A preposição. Eu não vou ter o A craseado, porque eu só tenho a primeira condição cumprida, que é a presença da preposição A. Certo? Então, a gente já pode eliminar letra A, porque tem o A craseado na sequência. Letra C, que tem o A craseado. Certo? Então, B e D continuam, porque ambas têm a letra A sozinha, que cumpre a lacuna, né? Cumpre o requisito da lacuna. Então, dirigi minha casa, o A sozinho, porque é preposição. A compras, eu me dirigi a algum lugar, a casa, para ou a fazer alguma coisa, né? Poderia ser para compras, mas aqui colocou a compras. Seja para ou seja a, é só a preposição. Ah, professor, mas compras é um substantivo feminino, certo? Mas está no plural. Então, para ter a crase aqui, teria que ser as, porque compra está no plural. Então, tinha que ter o artigo feminino no plural, que ia se juntar a preposição a e formaria a crase. Então, se aqui fosse as, estaria com a crase. Mas como é o a sozinho, significa que é só preposição. Não tem o artigo do substantivo compras, porque o artigo adequado para compras seria as, entenderam? Então, é mais um dos conceitos da crase. Não tem crase no singular se o termo seguinte estiver no plural. Então, não tem lógica de ter crase aqui no singular, a compras, porque a palavra compra está no plural. Ela exigiria que o artigo também estivesse no plural, e aí a crase teria que estar no plural. As compras. Como aqui só está a compras, não tem crase, certo? Chegando à rua, aí de novo, chegando. Quem chega? Chega a algum lugar. Então, tem a preposição a. Rua é um substantivo feminino, então aceita o artigo feminino a. As duas condições cumpridas, aqui eu vou ter o acento grave. Como eu só tenho C e D, e na D, no terceiro item, eu não tenho acento grave, só sobra com o gabarito letra B. Então, chegando à rua, quem chega, chega a algum lugar, chega à rua. Rua também aceita o artigo feminino, então formou a crase. À tarde, aí aqui, tarde, você vai dizer, professor, então aqui não vai ter crase. Mas perceba, ó, chegando à rua à tarde. À tarde está indicando tempo. Então, é uma locução adverbial feminina de tempo. Então, ó, eu vou estudar à tarde, eu vou estudar à noite, eu vou estudar ao dia. Dia, como é masculino, eu digo ao. Mas tarde e noite são locuções adverbiais de tempo. Como são femininas, eu tenho que usar a crase. Toda vez que eu me referir à tarde e noite como um lapso temporal, um período, eu estou utilizando uma locução adverbial feminina e aí eu preciso usar o acento grave. Certo? Então, o gabarito dessa questão é letra B. Gabarito, letra B, que cumpriu todos os requisitos. As duas primeiras lacunas sem crase, as duas últimas com crase. Então, um conteúdo bem importante e uma questão modelo que mostra essa característica desse conteúdo como cobrada em questões de concurso.